Não se esqueça de dar o like. Meu ex-marido admitiu que ainda me ama, e eu não faço ideia do que fazer a respeito. Isso é tão surreal. Estou vivendo uma fantasia que já tive 1 milhão de vezes, e nem sei se quero isso mais. Esta é uma história longa que ninguém vai ler, e não os culpo, mas digitá-la pode me ajudar a entender como estou me sentindo aqui. Nós nos casamos jovens, com 19 e 22 anos, basicamente em um casamento por acidente. Grávida por 8 meses apenas para terminar em um natimorto. E ele estava lá por mim, ele se importava, e parecia que nos apaixonamos depois de nos casarmos. E as coisas estavam bem. Ele não era controlador, acreditava em mim, me motivava a fazer mais e mais. Ir para a escola, obter um diploma, tornar-me enfermeira, tudo isso. Ele até pagou uma boa parte disso sozinho, na época em que nem estava ganhando muito dinheiro ainda. Ele nunca tentou me fazer ter outro filho. Ele era perfeito. E ele cresceu sendo perfeito, o que só me fez amá-lo mais. O que tínhamos parecia tão amoroso e bom e tipo, uau, eu realmente tropecei nisso de uma amizade casual com benefícios para uma vida incrível e um marido. E ficou assim por muito tempo. Então cheguei aos 30 anos. E as coisas começaram a mudar. Eram coisas pequenas, pequenos comentários que ele fazia sobre o quão jovens éramos quando nos conhecemos, como fomos direto para fazer o casamento dar certo, a escola e os estágios. Como nunca tivemos a chance de ser jovens. Embora eu ache que 30 anos seja bastante jovem. E ele começou a sair mais com os amigos, mas não como antes. Antes, eles vinham jogar videogame ou fazer churrasco ou algo assim e relaxavam, mas então ele começou a sair mesmo. E ele simplesmente começou a se divertir mais sem mim, eu acho. E depois piorou. Ele me sentou e trouxe o tópico de um casamento aberto, mais liberdade para exploração e tudo o que ele não podia fazer antes de me conhecer, basicamente. E eu disse não, ele disse que não estava certo de querer continuar com o que tínhamos, e tudo desmoronou a partir daí. Ele simplesmente decidiu que não queria mais ser casado. Para deixar claro, ele se divorciou de mim. Ele não me traiu, mas isso foi motivado pelo fato de que ele queria, palavras dele. Foi um divórcio ruim. Mas honestamente, apenas emocionalmente. Eu me senti pega de surpresa e horrível, implorei para que ele ficasse, até disse que faria o casamento aberto afinal, o que ele recusou. Ele disse que não seria real se eu não quisesse. E graças a Deus ele fez isso, porque é verdade. Mas ele foi uma boa pessoa durante todo o processo. Ele simplesmente foi. Ele me deu nossa casa, pela qual paguei uma fração, porque ele queria compensar por ele ter desperdiçado minha juventude ou algo assim. A juventude se tornou um ponto de discussão tão grande, sei lá. Ele ofereceu pensão alimentícia, que eu deveria ter aceitado, mas não aceitei porque me senti mal. E eu realmente não precisava. Mas o ponto é, ele se divorciou de mim, não me culpou por nada e foi gentil. Eu nem consegui odiá-lo. Ele queria continuar amigos, eu não queria, porque ainda estava apaixonada por ele, então chegamos a um acordo amigável. Sem bloqueios, seguimos um ao outro nas redes sociais, sem palavras ruins para nenhum lado da família, mas não nos falamos. Exceto pelas mensagens de feliz ação de graças e feliz Natal 2 vezes por ano. O divórcio foi finalizado em janeiro de 2019. E eu pensei que era isso. Não namorei ao longo de 2019, e em 2020 não pude por razões óbvias. O mesmo para 2021, apenas focando em não morrer, basicamente. Mas conheci alguém em 2022 e estamos namorando há quase 2 anos em fevereiro. É bom. Fácil. Ele também é divorciado, nenhum de nós quer se casar novamente, e simplesmente funciona. Estávamos até conversando sobre morar juntos eventualmente. E então o ex liga. Do telefone da mãe dele, nada menos. Eu tinha mantido contato próximo com ela, não muito, mas tipo uma ligação 2 vezes por mês e enviando presentes reais para as festas. Então, atendi com o usual, oi Judy, como você está? E era ele. Não conversávamos há quase 5 anos e de repente lá está você, ex-marido de repente desesperado para me ver. Ele disse que precisávamos realmente conversar e perguntou se poderia passar aqui. Poderia até trazer a mãe, se eu me sentisse desconfortável só com ele. E eu disse sim, mas para trazer a mãe. Neste ponto, achei totalmente que um deles estava morrendo. Principalmente pensei que era ele e que ele queria se redimir ou algo assim. Porque nada mais explicaria a repentina mudança. Ele veio para casa com a mãe, conforme prometido, mas parecia bem. Ambos pareciam, o que me deixou muito mais confusa. Mas os deixei entrar e esperei que ele dissesse alguma coisa. Foram os 45 segundos mais constrangedores da minha vida. Até que a mãe dele deu um cotovelo nele e disse, não vou passar por isso por mais 1 ano. Conte a ela. Estarei na outra sala.
O quê? Estou louco ou isso faz parecer que ele está morrendo de novo? E ela saiu para a cozinha e nos deixou no corredor. E ele começou a despejar palavras, não sei como chamar isso. Vou digitar o que ele disse de maneira coerente, mas quero deixar claro que não saiu tão limpo assim. Ser jovem e tolo não importava quando ele não estava comigo. Ele pensou que ficaria feliz em ter total liberdade para fazer o que quisesse, e ficou por um tempo. Ele viajou, conheceu pessoas, namorou, mas sempre parecia errado. E ele sabia que se arrependeu do divórcio anos atrás, mas não queria me incomodar depois de ter desfeito tudo, para absolutamente nada, aparentemente. Ele disse que os amigos dele estavam no ouvido dele, sempre falando sobre casamento e como isso os atrasava, e ele ouviu, apesar de eu nunca tê-lo impedido de fazer o que queria. E ele ainda me amava. E queria me ter de volta, e ele nunca realmente parou. E ele falava sobre isso, ano após ano, para a família dele. E a mãe dele lhe contou o que eu lhe disse sobre a ideia de morar com o namorado, e isso o perturbou profundamente. E foi assim que ele acabou na minha porta. Me senti como em um filme. Exceto que a música não atingiu o ápice e não tive o momento mágico de voltar com o amor da minha vida e tudo deu certo. Só me senti confusa. E com raiva. E disse a ele que tudo isso era demais para cair sobre mim do nada e para sair. Mas eu ligaria para ele. Então agora estou aqui. Ainda confusa. Ainda com raiva. Mas agora tenho que descobrir como contar isso ao meu namorado, não vou deixá-lo no escuro. Mas que diabos, cara? Se você me amava tanto, por que foi embora? Por que você estava tão insistente em ter que ficar com outras pessoas? Você sabe que estou vendo alguém. Você poderia ter tentado isso nos anos em que estive solteira. Por que agora? Me sinto tão desconfiada e estranha e não sei se acredito nele. Mas ao mesmo tempo, nunca amei alguém da maneira que o amei. É insano pensar que o que tivemos importou para ele? Isso é delirante? Ou ele teve apenas uma crise de meia-idade e se arrepende disso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Atualização. Bem, o auge do drama acabou. Acho que correu tão bem quanto poderia, mas contei tudo ao meu namorado sobre o que aconteceu. Ele não ficou feliz, mas também não ficou bravo comigo nem nada. Acho que ajudou o fato de a mãe do ex ter estado lá e não estarmos apenas sozinhos saindo. Mas conversamos, muito. Muito, Soiler, não estamos terminando por causa disso. E sabe de uma coisa? Eu amo meu namorado. E talvez não seja tão intenso quanto o que eu tinha com meu ex-marido, mas isso levou anos para acontecer. Não foi da noite para o dia também. Acho que também ajudou o fato de meu namorado ser divorciado também, e quando perguntei o que ele faria no meu lugar, ele teve muito a dizer. Então, concordamos que vou ver e conversar com meu ex sobre isso. Ele disse que, se fosse ele, gostaria de dizer pessoalmente à ex que acabou. Então, enviei uma mensagem para o ex. E para deixar claro, não fui vaga sobre o que aconteceria com ele. A mensagem direta, que meu namorado viu, dizia: Oi, obviamente, precisamos conversar sobre tudo o que aconteceu outro dia. Mas quero deixar claro que não vamos voltar juntos, não importa como a conversa aconteça. Sabendo disso, você ainda quer me ver? E ele quis. Então, marcamos um horário e um local, público. E novamente, o namorado está ciente de tudo isso e está bem com isso. Mas ele queria vir comigo. Não para dentro, onde estávamos nos encontrando, mas me levou e esperou no carro. E sei que isso pode parecer estranho ou ruim, mas sinto que faz sentido. Ele está sendo tão calmo e tranquilo sobre toda essa situação, acho que só quer ficar informado. Então, para mim, não é uma bandeira vermelha. Enfim, fui e nos encontramos em um parque, com o namorado tendo uma visão direta do banco onde estávamos. E conversamos. Foi muito. Eu sempre teria amor por ele, mas a janela para aquela vida se fechou há anos. Ele chorou, pediu desculpas por chorar. E doeu muito ver e me senti tão mal. Não quero parecer terrível ou como se não levasse meu relacionamento a sério, mas por um segundo eu só queria beijá-lo e dizer a ele que tudo ficaria bem. Mas não fiz isso, porque seria burrice. E é hora de seguir em frente. Mas a conversa foi difícil, e estou um pouco preocupada que ele esteja se agarrando a alguma esperança porque terminou de uma maneira estranha. Ele perguntou se as coisas seriam diferentes se eu estivesse solteira, o que, obviamente, sinto que ele achava que essa pergunta fazia algum sentido que eu não estava vendo. Eu disse a verdade, que sim, seria diferente. Que meu namorado era a principal razão pela qual eu não iria explorar isso. Ele perguntou o que poderia acontecer se nós terminássemos e eu disse que não era realmente um caminho saudável a seguir. Mas juro que o vi se animar um pouco. Não sei, talvez ele tenha interpretado errado.
Talvez eu esteja interpretando errado. Mas acho que não preciso me preocupar com ele desejando por mim considerando as circunstâncias do porquê não estamos mais juntos. Dei a ele um abraço antes de sair e foi isso. Ainda acabou. Obviamente, contei tudo ao meu namorado, até mesmo a estranheza no final, que ele não amou. Mas ele ficou bem comigo mantendo o ex desbloqueado. Mas disse que queria ser informado se ele entrasse em contato novamente. O que é completamente bom para mim. Tipo, o código do meu telefone está aberto, ele é bem-vindo a qualquer momento. E acho que isso ajudou muito. Não sei, pessoal, ele foi tão maduro em relação a tudo, foi realmente esclarecedor para eu perceber quanto aprecio o que temos. Ele é muito diferente do meu ex. Mais reservado e quieto, mais doce. E ele ainda pode se comunicar. Ele apenas escolhe suas palavras e ações com muito cuidado. E é o tipo de coisa de que preciso. Estabilidade. Mereço isso. Ainda estou um pouco preocupada com o ex, considerando tudo o que aprendi e como terminou. Mas fiz minha parte. Não vou cortar nenhum dos dois, ainda. Porque eles são realmente boas pessoas. Só posso escrever tanto em uma história no Reddit, mas não odeio por algum motivo, mesmo que ele tenha me prejudicado emocionalmente. E especialmente a mãe dele. Ela é um anjo. E acho que depois disso ela não vai trazer o assunto à tona novamente. E se ele começar a aparecer ou algo assim pelo lado dela, então farei o trabalho duro de cortá-la. Mas é isso. Não foi o grande final de conto de fadas que sonhei. Mas a vida tranquila que construí para mim ainda está intacta. Eu sou babaca por contar a uma amiga o que sua tatuagem realmente diz? Eu, 37, saí no ano novo com um grupo de amigos, e o grupo tinha alguns amigos de amigos, basicamente pessoas que eu conheço apenas de passagem. Um deles, Andy, 39, trouxe sua namorada Julie, 30. Julie decidiu mostrar uma tatuagem que fez na semana passada. Ela rolou a manga para mostrar e anunciou com orgulho que dizia força e beleza em chinês. Estava em seu antebraço e eu quase cuspi a bebida. Agora, tenho que explicar que sou meio coreano, mas as pessoas me confundem com hispânico, então eu não pareço coreano para a maioria dos ocidentais. Também não sou fluente, mas converso em coreano e consigo ler. A tatuagem estava em caracteres Hangul, e definitivamente não dizia força e beleza. Julie ficou chateada com minha reação e perguntou qual era o meu problema. Eu disse, não é chinês, e não diz o que você pensa. Ela ficou ainda mais brava e disse que eu não saberia. Expliquei que sou coreano-americano, sei ler coreano e o que está escrito não é legal. Perguntei a ela o que aconteceu na loja de tatuagens e ela disse que sempre quis ter caracteres asiáticos e foi a uma loja e viu um cara chinês na loja e exigiu que ele fosse o responsável pela tatuagem dela. Perguntei a Julie e a Andy se ela fez algo que pudesse irritar o tatuador. Ela negou, mas Andy confessou que ela foi muito insistente e continuou dizendo que queria que ele fizesse, em vez de qualquer outro artista na loja, porque ele estaria acostumado com os caracteres, além de algumas outras declarações. Neste ponto, ela estava chorando e não estava gostando de ficar na véspera de Ano Novo. Ela queria ir embora e queria que Andy a levasse. Na saída, ela me perguntou o que dizia. Eu disse, é como a pior coisa que você poderia chamar uma mulher, é como vadia, mas pior. Ela simplesmente começou a chorar enquanto saía. Depois que os dois saíram, o resto dos meus amigos disse que eu fui um verdadeiro idiota por estragar a nova tatuagem dela e que eu poderia ter inventado algo ou não ter reagido. Tive que explicar que a palavra usada é realmente uma gafe cultural e vê-la na pele é chocante ao mais alto grau, e o fato de eu estar tomando uma cerveja quando ela revelou só tornou impossível evitar uma reação. Bem, esta manhã recebi algumas mensagens de amigos dizendo que realmente deveria pedir desculpas a Julie por traumatizá-la com relação à sua tatuagem. Sinto que isso é ridículo, tipo, é uma palavra muito vulgar em seu braço, e se eu tivesse isso na minha pele, gostaria de saber. Mas todos os outros acham que eu deveria apenas elogiá-la. Então, Reddit, sou o babaca por revelar a uma amiga o que sua tatuagem realmente diz? Não é o babaca, você não deu a ela a tatuagem ruim, apenas informou que dizia algo ruim. Todos estão bravos com você apenas porque você trouxe isso à tona, como deveria. Se eu tivesse o que parece ser um possível insulto no meu braço, eu gostaria de saber o mais rápido possível para poder cobrir a tatuagem ou removê-la a laser. A atualização. Meus amigos entraram em contato comigo um dia depois e pediram desculpas por terem respondido da maneira que fizeram na véspera de Ano Novo. Eles disseram que estavam mais preocupados em estragar a festa de Ano Novo naquela noite, mas depois de dormir sobre isso e voltar ao trabalho, a maioria deles percebeu que também gostaria de saber se tivesse sido marcado com uma palavra vulgar. Além disso, poucos conheciam Julie, e só a conheciam através de Andy, então eles a toleram principalmente. Aparentemente, esta não é a primeira vez dela.
E Julie não é branca, o que é engraçado, todos a retratando como uma loira branca, risos. Decidi agir como pacificador e conversei com Andy e Julie, e até ofereci para encontrá-los na loja de tatuagens. Fomos na sexta-feira à noite, entramos e vi o tatuador em questão. A coisa engraçada é que a maioria dos asiáticos pode perceber que sou meio asiático só de olhar, então ele me viu e disse: "Você disse a ela o que dizia, sim, de maneira bastante indiferente em coreano." Tivemos uma breve discussão em coreano, ele comentou que meu sotaque tinha um toque americano, perguntou de onde era minha família, descobrimos que ambas as famílias eram da mesma cidade. A essência é que apontei que ele poderia ser processado por causa da tatuagem, ele admitiu que arriscou com isso e ofereceu pagar do próprio bolso para que outro artista da loja fizesse uma cobertura. Eu relatei isso de volta para Julie, e isso pareceu apaziguá-la. Ela foi até uma das estações de trabalho e ele explicou que ela ainda terá que esperar 2 meses. Julie não gostou disso, mesmo quando o artista explicou que o procedimento padrão é esperar 2 meses para que a tatuagem cicatrize antes de fazer uma cobertura. Andy, felizmente, pesquisou e apontou que 2 meses parecem ser o mínimo, e tatuagens mais complexas têm até 6 meses de cicatrização recomendada antes de uma nova cobertura. Ela aceitou a oferta de uma cobertura gratuita, e os documentos foram assinados e tudo mais. Meu futuro ex-marido me humilhou no dia do nosso casamento e encontrou sua karma instantaneamente. Já se passaram 2 dias desde o dia do meu casamento. Eu já estava com ele por 4 anos. 1 ano dos quais estávamos noivos. Tudo começou alguns meses antes quando percebi meu marido Jake assistindo a vídeos de pegadinhas. Entre outras coisas, esses vídeos mostravam fotos embaraçosas da noiva sendo exibidas em um projetor na frente de todos ou o rosto da noiva sendo enfiado no bolo. Eu disse a ele imediatamente que não queria nada disso no nosso casamento. Ele simplesmente riu e disse que não estava planejando nada assim. Pensei que isso fosse o fim, mas continuei pegando fazendo arranjos estranhos com seus amigos. De repente, ele queria escolher o fotógrafo do casamento e o bolo. Não dei importância e fiquei feliz por ele estar me ajudando com os preparativos do casamento. Mesmo assim, lembrei a ele no dia anterior que se ele fizesse algo assim, eu terminaria imediatamente com ele. Quando o dia do casamento chegou, tudo correu bem até a cerimônia. Até o momento em que o bolo deveria ser cortado. A sala inteira assistiu enquanto eu fazia o primeiro corte e o fotógrafo ficou na nossa frente com a câmera na mão. De repente, senti uma mão na parte de trás da minha cabeça, empurrando-me com o rosto no bolo. Não apenas minha maquiagem, mas todo o vestido de noiva foi arruinado, e toda a sala riu, meu marido mais alto. Naquele momento, o fotógrafo tirou a foto e Jake disse que esta era agora nossa foto de casamento. Eu me virei, dei um tapa nele e saí correndo da sala em lágrimas. Graças a Deus, a karma não demorou a chegar e veio na forma do próprio irmão dele. Corri para o banheiro e comecei a chorar quando de repente ouvi gritos altos do salão. Era o irmão dele, Frank. Eu mal conseguia entender o que ele estava dizendo e, quando saí do banheiro, ele estava me esperando. Ele me disse que Jake tinha algo para me contar. Jake estava tremendo e se desculpou sem olhar nos meus olhos. Frank mandou ele olhar nos meus olhos e se desculpar novamente. Até eu fiquei um pouco assustada com Frank naquele momento, porque sempre o tinha considerado um homem gentil e tranquilo. Nunca o tinha visto com raiva antes. Jake se desculpou novamente, em seguida, Frank nos levou de volta à sala, que de repente ficou muito silenciosa, e a maioria das nossas famílias olhava para o chão um pouco envergonhada. As festividades foram interrompidas e eu fui levada para casa por Frank porque estava muito brava com meu marido e não queria vê-lo. Durante o trajeto, Frank se desculpou por ter explodido daquela forma. Ele explicou que meu marido sempre foi horrível, mesmo quando era irmão, e usava cada ocasião especial para humilhar Frank. Quando era aniversário de Frank, meu marido jogava bolo nele e quebrava os presentes. Mas naquela época, os pais dele sempre ignoravam tudo, dizendo que era assim que irmãos se comportavam. Então ele teve que suportar cada humilhação, mas quando viu meu marido enterrar meu rosto no bolo, ele ficou farto porque percebeu que meu marido era apenas uma pessoa má que tirava satisfação em humilhar os outros. Perguntei a Frank se ele achava que seria um exagero se eu me separasse do meu marido, e ele disse que não, porque, segundo ele, eu merecia algo melhor e ele não se importava com o que o irmão dele sentia sobre isso, pois ele mesmo tinha provocado. Então ele me deu o número dele e disse que, se precisasse de ajuda para recolher minhas coisas, ele ajudaria. E eu decidi me separar dele e entrar com o pedido de divórcio e informei Jake e minha família sobre isso. Jake simplesmente me disse para não fazer isso porque era apenas uma brincadeira inofensiva. Fui bombardeada tanto pela família dele quanto pela minha, dizendo que seria ridículo terminar nosso casamento por causa disso. Mas eu vejo de maneira diferente. Se ele faz algo assim comigo, apesar de múltiplos pedidos para não fazer isso, mesmo depois de prometer que não faria, então não posso confiar nele. Não importa o que ele me prometa. Tenho que assumir que o oposto pode e vai acontecer.
e que ele não se importa nem um pouco com o que eu sinto sobre as decisões dele. Essa situação pode ser projetada em situações muito piores em que seria importante eu poder confiar nele. O irmão dele, Frank, parece ser o único que me apoia agora, e vou seguir com o divórcio. Me chame de sem humor, me chame do que quiser, mas dei minhas razões. Atualização. Muitos de vocês apontaram que eu poderia conseguir uma anulação. Não me perguntem por que não pensei nisso antes. Mas depois que vocês apontaram, planejei fazer isso. Ainda não fiz, mas acontecerá nas próximas semanas. Provavelmente será muito mais fácil do que um divórcio. Dito isso, o que aconteceu agora? Um dia depois de eu ter escrito o post original, fui ao apartamento do Jake para pegar minhas coisas. Dormi na casa da minha melhor amiga enquanto isso. Claro, também aceitei a oferta do Frank para me ajudar a pegar minhas coisas. Quando chegamos lá, ele implorou que era apenas uma brincadeira e que não queria me machucar. Mas a única coisa que eu conseguia pensar era como ele quebrou minha confiança antes e como eu não poderia confiar nele agora se ele me dissesse que não queria me machucar. Quando ele viu o Frank, seu rosto ficou vermelho, ele gritou com o Frank e o acusou de envenenar minha mente contra ele. Não se preocupe, Jake. Você fez isso sozinho. Ele discutiu com o Frank por um tempo e o Frank o confrontou com tudo o que ele fez com ele durante a infância. Disse ao Frank para crescer e esquecer o que aconteceu naquela época. Ironicamente, quando ele é quem nunca mudou e é tão ruim quanto antes. Ele constantemente tentou falar comigo, mas o Frank ficou no caminho e falou por cima dele, e quando saímos, vi como ele bateu furiosamente à porta. Aparentemente, agora espalhou mentiras para a família dele de que o Frank tentou me roubar dele. Felizmente, consegui ver quem ele realmente era antes que fosse tarde demais. Que coincidência que depois desse incidente minha família também me encheu de mensagens dizendo que deveríamos falar com um terapeuta em vez de terminar por causa disso. Eles só pararam quando ameacei cortá-los também. Eu também não planejava compartilhar isso com vocês, mas tantas pessoas sugeriram que pensei que pelo menos poderia perguntar a ele. Então depois de pegarmos minhas coisas, convidei o Frank para sair, mas ele me rejeitou, dizendo que já está namorando outra pessoa. Só queria contar isso para que vocês parem de perguntar. Mas, honestamente, também estou meio feliz com essa resposta, porque significa que ele não me ajudou apenas porque havia uma intenção maliciosa por trás, mas mais porque ele é simplesmente uma boa pessoa. Independentemente disso, contei a ele sobre meu post aqui, e o Frank me disse que leu muitos dos seus comentários. Ele disse que gostou dos seus comentários e que vocês alegraram o dia dele. Achei que vocês gostariam de saber disso. Esta é provavelmente a primeira e última atualização disso. Só quero deixar isso para trás e seguir em frente. Mas obrigada a todos pelo apoio. Edição. Se quiserem chamar minha história de falsa porque convidei o Frank para sair, fiquem à vontade. Apenas agi com base no que muitos de vocês me pediram para fazer, e pensei que convidá-lo uma vez não machuca ninguém e talvez leve a um relacionamento muito mais saudável se ele dissesse sim. Não estou no melhor estado mental e agora vou deixar esta conta, então não se surpreendam se eu não responder mais. Minha história ficará aqui e espero que conscientize muitas pessoas em situações semelhantes com parceiros tóxicos. Não importa se são homens ou mulheres. Desejo a todos o melhor. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.